Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aí mais uma quarta-feira. Graças a Deus, essa equipe maravilhosa, um tanto de gente já aí de prontidão, né? Já estamos aí com bastante gente. Olha só as mensagenzinhas, né? Graças a Deus. Olha só, todo mundo dando bom dia, né? Que coisa boa, né? Muito bom. Bem, vamos começar então nossos trabalhos de hoje. Eu queria chamar a Catinha, então. Bom dia, Kátia, tudo Bom bem? dia, Theo. Bom dia, todo mundo. Bom dia a todos. Dia de muita Tudo bem? alegria. Vamos lá então fazer nossa introdução, harmonização, tá? Fica com Deus. Vamos. Atenção. Vou cantar uma música hoje bem alegre, pra gente começar o dia bem feliz. Acredite sim. Acredite sim. Pra vencer dificuldades, temos todos que nos esforçar. Deus nos traz possibilidades para o nosso coração melhorar. Vejam que oportunidade especial de um amigo poder ajudar. Confie no seu potencial. Você precisa em si mesmo acreditar. Acredite sim. Acredite sim. Pra vencer dificuldades, temos todos que nos esforçar. Deus nos dá possibilidades para o nosso coração melhorar. Vejam que oportunidade especial de um amigo poder ajudar. Confie no seu potencial. Você precisa em si mesmo acreditar. Acredite sim. Acredite sim. Vamos falar então do Pão Nosso, do capítulo 157, o filho egoísta, né? O nosso querido Fausto já fez uma introdução, mas vamos fazer uma leitura para a gente poder seguir em frente. Vamos lá. O filho egoísta. Está em Lucas, no capítulo 15, versículo 29. E está escrito assim: Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aí Emmanuel vai comentar: a parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguça a atenção, mas mais aguçada a atenção encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergam um filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estronices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção,
Ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, mas atemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Vamos voltar aqui. Gente, assim, eu acho, né, que essa passagem, ela é uma passagem assim, icônica, né? Não sei se o termo seria esse, mas é uma passagem que é extremamente conhecida. Quem não ouviu falar do filho pródigo, né, e da sua volta ao lar, que saiu, gastou a rodo, foi só balada, e caiu na night, e foi viver sua vida, pegou, falou, pai, me traz aí o que é meu, que eu vou sair. A própria imagem da revolta, né? Uhul! E dançou feio, porque perdeu tudo. Claro, eu estou fazendo essa brincadeira, mas existe todo um contexto, quer dizer, Jesus fala segundo o tempo e segundo o local, né, para poder ser entendido. Então, nessa parábola que ele faz do pai, como já foi dito pelo Haroldo, por exemplo, que tem toda uma estrutura que diz respeito à estrutura social da época em que ele usou essa parábola, para que as pessoas do tempo a entendessem, né? É a mesma coisa, eu acho que ele fez um exemplo muito interessante quando ele fala sobre isso, se a gente chegasse e falasse assim, mas quer dizer que você vai pôr seu carro na Sapucaí? Quem é que não entende isso? Né? Todo mundo vai entender, mas se você falasse que vai pôr o carro na Sapucaí, ninguém vai entender lá, sei lá, na Alemanha, né? Mas aqui a gente vai entender que você vai sair, né, para o carnaval, vai se expor, né? Chegar na Bahia e falar assim, você vai em algum trio? Você fala, não, eu vou de pipoca. Aqui talvez a gente não entenda, mas lá na Bahia eles entendem, que a pipoca quer dizer pulando e se abrindo no carnaval, né? Usando a mesma expressão. Teve um poeta brasileiro que falou, todos passarão, eu passarinho. Como que nós entenderíamos isso se não estivéssemos nesse caldeirão cultural do qual nos inserimos, né? Da mesma forma, quando fala da casa do pai e do filho, para essa parábola, na época em que ela foi dita, e que para nós nos serve de exemplo até hoje, ela também está dentro de uma estrutura de um caldeirão cultural, onde poucas palavras dizem muito, assim como se a gente dizer Sapucaí, a gente entende carnaval na hora, mas talvez não seja traduzível. Também existe um conjunto de expressões, um conjunto de questões que, para aquela época, para aquela estrutura social, numa estrutura de uma civilização basicamente rural, né, em que a terra tem um papel diferente, né, do que na percepção que nós temos hoje, transcende a questão da posse, mas do pertencimento, de onde se tirava seu sustento, né, onde as criações significavam a possibilidade de uma segurança, né? Enfim, tem outra conotação, né? E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber que existe, quer dizer, na hora que a gente vai lendo esse texto, e existe toda uma outra percepção da coisa, a gente começa a entender com mais profundidade as coisas. Mas vamos ver, nos atendo àquilo que nós estamos ao nosso alcance. Para começar, eu diria que a gente tem que pegar o texto da maneira como ele foi escrito, né? Essa é uma das abordagens possíveis. Veja, e um pai, o que acontecia muito era o seguinte, o que acontecia normalmente é o seguinte, o pai era o líder do seu clã, e as pessoas viviam na sua propriedade, então você tinha uma propriedade, os filhos ali nasciam, ali permaneciam, e o pai dominava até que ele morria, aí o primogênito tomava, vamos dizer assim, o controle daquela região, daquela posse, daquela fazenda, daquelas terras que pertenciam àquela família, né? Todos eram donos, todos os filhos eram donos, mas era o primogênito que tomava conta, que mandava fazer. Então todos trabalhavam em função daquilo, e havia os seus servos, aqueles que trabalhavam para o pai, sabe? Que é completamente diferente dos proprietários, aqueles que trabalhavam para poder fazer, vamos dizer assim, pelo salário que eles tinham. Então veja, vamos pegar a parábola, como está escrito, vamos tentar entender algumas das palavras que estão ali, utilizando, inclusive, essa estrutura social do tempo em que foi escrito e também a maneira como nós podemos, feitos na tradução, entender. Olha, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos. Puxa vida, servir? O que é servir? Temos dito assim, eu sirvo a Deus, tá? Isso talvez tenha uma conotação
diferente, né? Talvez tenha uma conotação diferente nesse sentido, no servir a Deus. Mas nós vamos tratar do servir a Deus, mas vamos pegar a palavra servir aqui aplicada, tá certo? Se a gente considerar, se olhar no dicionário o que é servir, a gente vai ver que servo, servir vem de servo, aquele que não é livre, né? Então tem a ideia de escravidão, mas não seria isso, né? Aquele que obedece ou serve alguém. Olha que interessante. Aquele que serve alguém. O que é mais interessante? Quem oferece ou realiza serviços. Criado. Então, veja, servir, vamos dizer o seguinte, colocado como criado, é aquele que opera um serviço, que oferece a sua mão de obra a troco de um salário. Ele é um empregado, ele é um prestador de serviço, que é bem diferente, por exemplo. Você tem, bem diferente daquele que é filho, né? O filho, necessariamente, ele não é um empregado, ele é dono. Ele tem a sua parte na fazenda, ele tem sua parte na propriedade. Ele trabalha não para servir ao seu pai, ele trabalha para servir a propriedade do qual ele também faz parte, do qual também ele é dono. O empregado é a pessoa que presta serviço sob a subordinação do empregador e mediante salário. Ele é um funcionário. Então, o servo é um funcionário. Então, veja, se o servo é um funcionário, ele presta esse serviço na condição de quem necessita de algum retorno, em que tem um outro interesse. O interesse dele é, eu vendo, eu disponibilizo, é quase como uma estrutura econômica marxista, né, da mão de obra, né? Aquela coisa, eu ofereço minha mão de obra a troco de um salário. O que eu tenho a oferecer é essa minha mão de obra. Já o filho, não. O filho, ele não oferece para ninguém, ele não submete a ninguém, a não ser, evidentemente, a liderança de que a casa tem que ter, que é do pai. Não é certo? Mas o que ele faz? O filho, diferente do servo, o que ele faz? Ele comunga, né, dos objetivos, dos propósitos do pai. Nesta propriedade, onde que todos vivem. Então o filho, diferentemente do servo, ele não está ali à custa de interesses outros, ele está ali porque ele comunga dos interesses do pai. Em outra lição do Caminho, Verdade e Vida, chamado Filhos e Servos, Emmanuel vai fazer, nós vamos ler rapidamente, esse comentário a respeito do versículo de João 8,35, que ele fala assim, Jesus fala assim, ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. O Emmanuel vai comentar. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o despreendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Veja bem, mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa, convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. Os servos, estes, muitas vezes, experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra, igualmente, uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. Deus Pai. Né? O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses comuns com o pai. Aquilo que nós estávamos dizendo. O servo tem os seus interesses. E pode ser que aquele interesse da qual ele agora demonstra ou está situado, né, o foco do interesse dele ao servir aquele senhor, ao servir aquela casa, talvez não permaneça para sempre. Ele possa achar uma outra pessoa que te ofereça mais, que te desperte maior interesse. Então ele não fica naquela casa. Quantas vezes nós mesmos tratamos dessa forma no que se refere aos nossos trabalhos? Né? Quem nunca mudou de emprego para um salário melhor? Não é verdade? É bem diferente. Agora, se eu tenho interesses comuns, se eu construir, vamos dizer, meu trabalho, eu não abandono, eu comungo com o meu pai os interesses. Aí o que ele fala? Os primeiros, os servos, servindo a Deus e a si mesmos,
Porque, como servidores, aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa. E isso permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhece acima de tudo que pertence a Deus. Esse é um aspecto muito interessante pelo seguinte: o servo serve, mas quantas vezes você já disse assim, condições de trabalho muito ruins, eles não me dão nada, você quer dar vale transporte, né? Não dá um lanche direito para a gente, sei lá, condição de trabalho. Mas quando você é dono do seu trabalho, quando aquilo ali te pertence, quando você vê objetivo nisso, isso tanto faz, eu vou a pé. Se o meu objetivo está estabelecido, eu não fico cobrando, porque eu não estou servindo para atender interesses de ninguém. Estou trabalhando por interesses meus, faz parte daquilo que eu tenho como valor primordial, como algo que eu escolho para a minha vida, como algo onde eu vejo que é meu dever cumprir, aquilo do qual eu dou valor como uma coisa que é necessário ser feita, aquilo que está em mim. Eu me reconheço algo a mais do que mero servo de Deus. Eu me coloco como filho de Deus, aquele que comunga os propósitos divinos. Então, todas as tribulações do caminho, elas passam a ser de menor monta. Não quer dizer que eu não sofra as agruras de ter dificuldades nesse meu caminhar. Mas a questão eu tenho tanto valor e eu comungo tanto com os objetivos de pai, os seus objetivos de amor, de construção amorosa, de que isso para mim não tem peso. Agora, se eu sou um servo, se eu tenho interesses outros, qualquer obstáculo para mim talvez seja motivo de abandonar a seara. Esse arado não me serve. Esse arado não me proporciona um bom trabalho. Né? A diferença toda é essa. Jesus, como ele disse, né? Ele fala que eu acho muito interessante nessa história. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa do que servos. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que ficam para sempre na casa. Olha que coisa interessante. Eu sempre faço essa imagem, que eu acho que isso traduz, de certa forma, o que nós estamos fazendo. Será que nós somos servos ou filhos? E ser filho é uma questão de escolha. Sim, é uma questão de escolha. Eu escolho ser filho, claro, porque nós fazemos nossas escolhas baseado naquilo que nós confiamos, ou seja, na nossa fé. Então, nós estabelecemos um objetivo. Mas veja, para nós passarmos da condição de servos, que é uma primeira instância da qual nós reconhecemos o valor, vemos nosso interesse pessoal ali envolvidos e passamos a trabalhar em função daquilo, porque acreditamos que aquilo seja benéfico para nós. Tá certo? Na medida que nós vamos trabalhando, nós vamos percebendo de que aqueles valores das quais nós tentamos construir, eles passam a fazer parte gradativamente de valores reais em nós mesmos, em nosso coração. Eles passam a pertencer ao nosso coração. Daí, eu vejo nesse processo toda a essência de ser espírita. Nós podemos dizer francamente que nós somos filhos de Deus sob esse ponto de vista? Eu acredito que não. Nós podemos dizer que nós temos sido servos de Deus. Na medida que nós estamos diariamente tentando vencer nossas más tendências, tentando nos modificar moralmente, nós estamos servindo a Deus. Por que nós estamos servindo a Deus? Porque ainda não estamos na condição de filhos, porque isso não é o nosso propósito, porque nós estamos no caminho, o que é ótimo. Tá certo? Mas o convite de Jesus é de que sejamos mais do que servos, que sejamos filhos da casa do Pai, já colocando o planeta Terra, onde nós nos encontramos, como a casa do Pai, e que efetivamente é a casa do Pai, onde todos nós podemos ter a condição de sermos filhos. Né? Então nós estamos, na medida que nós nos entendemos como espíritas, que estamos construindo esse nosso caminho, nós estamos aonde? Na disciplina de tornarmos filhos. Eu faço a brincadeira do bom dia, eu já devo ter contado para vocês, né? Eu acho que ela retrata mais ou menos o que eu quero dizer nesse sentido. Imagina, você está lá, você vai entrar no seu elevador, se bem que hoje, com a pandemia, é difícil você falar que vai entrar no elevador e encontrar pessoas, né? Preferível poucas pessoas no elevador. Mas você entra no elevador, num belo dia pela manhã, encontra seu vizinho está lá acabrunhado no canto, você pega e fala assim, bom dia! Ele nem olha para você, fica no canto. Aí você vai descendo e falando, oh meu Deus, vou te contar, viu? A gente aqui com maior boa vontade, já chega cheio de alegria, transmitindo esse bom humor, né? Encontra uma porta aí que nem sabe reconhecer. Deus me livre, vai te contar, já mau humor no mundo. Quer dizer, você já compra o seu mau humor.
achando que você fez uma maravilha, né? Você mais do que servo, você nem servo é, você tá, né? Você está ali querendo cobrar o quê? Cobrar um reconhecimento, que você está fazendo alguma coisa, não com o intuito de dar bom dia, com o intuito de ser reconhecido e ser a pessoa que traz alegria para o prédio, né? E a pessoa vai embora, você vai embora amargurado, porque você teve uma ação achando que era uma ação, que nada mais era que uma exibição que você fazia, né? No segundo dia, você chega, encontra a pessoa, você fala assim, bom dia, e a pessoa também acabrunhada no canto, você pega e fala assim, oh meu Deus, ela deve estar triste com alguma coisa, né? Porque eu realmente fui com o melhor do meu estado emocional, de dar um bom dia. E você intimamente fala assim, tomara que não seja uma coisa muito grave, tomara que ela encontre recursos para poder passar o dia. Quer dizer, você afastou um pouco que seja, né? Sem conseguir atingir o seu vizinho, mas você conseguiu, dentro de si, elevar o seu pensamento, fazer uma oração em favor daquele irmão, daquele seu vizinho, que eventualmente estava ali num momento triste, que você supôs. Um momento de necessidade. Você fez um acolhimento a ele. Bem, eu não vou tratar mal, porque eu não vou carregar comigo esse mau humor no meu escritório, que seja, vou fazer uma oração para ele. Claro, você deu mais um passo. No terceiro dia, você chega e fala, bom dia. O vizinho que estava ali só levanta a cabeça um pouquinho. Você fala, meu Deus, graças a Deus, tomara que alguma coisa tenha modificado na vida dele e que ele esteja melhor. Puxa, ele conseguiu olhar para mim. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado que esse meu vizinho teve uma melhora. Puxa vida, espero que as coisas andem bem com ele. Faço votos que seu anjo da guarda seja iluminado, que ele as coisas encontre forças e bom ânimo para construir. Espero que ele consiga encontrar motivos para reconhecer o valor do amor ao próximo e com isso ele conseguir construir para si mesmo algo positivo. Emito o que for de bom aqui na minha vida, através dessa oração, para poder chegar ao meu vizinho, para que tudo corra bem. Olha só, através do exercício de dia após outro, a partir da percepção do outro, você começa a mudar o seu estado. Você começa a se iluminar, iluminando o outro. Então você começa a criar luz. Porque você agora não se importa se por acaso o seu bom dia foi recebido ou não. Você está mais preocupado, e você está, não vou falar preocupado, você está mais envolvido com a lei divina de amor ao próximo. Então você transforma, talvez, aquela necessidade sua de reconhecimento em uma oração em favor do seu próximo. Não é verdade? No quarto dia, quando você chega, você mal entra no elevador, seu vizinho olha para você e fala, bom dia. E você sente aquela carga maravilhosa chegando para você, e o elevador se enche de uma psicosfera de harmonia, de carinho. E você e o seu vizinho vão para o trabalho maravilhosamente bem. Por quê? E você se enche de alegria e prazer de que você, pelo bem-estar do outro. Então, neste processo, você saiu de servo, ainda buscando os seus primeiros passos no processo de servir a Deus, né? Você se passa para o processo de se tornar, naquele aspecto, filho de Deus, que comunga junto com o Pai o interesse, a vontade, a disposição de proporcionar bem-estar a todos os seus filhos. Então você deixa de servir, onde o seu interesse não é um interesse pessoal, mas comunga com os interesses de Deus Pai, que é o bem-estar de todos os seus filhos, né? Um pai jamais deseja mal para qualquer um dos filhos, né? Esse é o processo, quando ele fala que nos convida a ser alguma coisa a mais do que meros servos, é sermos filhos. Mas sermos filhos é como o Espiritismo, né, na sua acepção de identificação do que é um espírita, né, é aquele que luta diariamente contra as suas más tendências, pela sua transformação moral. Este é o processo de nos tornar filhos. É isso que podemos tirar dessa estrutura que nós temos visto, né? Então é muito interessante quando Emmanuel, nesse processo que ele fala de servir, né? O título, deixa eu colocar aqui, o título dessa lição que vem complementar filhos e servos, nos traz essa diferença de uma forma muito clara. Então, se a gente voltar lá, na fala, né, de Lucas, olha aqui, ó, que ele fala, que ele está falando assim, né, que nós falamos, olha só, mas respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos. De fato, ele poderia estar servindo. Em que predominava não
a comunhão de interesses, a comunhão de propósitos, mas os seus interesses pessoais. E ele revela isso depois, sem jamais transgredir um mandamento. Veja que nós falamos quando era o servo, que o servo obedece ou serve alguém. Então ele estava correto, ele estava servindo, não tinha dúvida. E que nunca me deixe um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Veja, quando Emmanuel chama de filho egoísta, ele está se referindo a isso, que ele estava se colocando na posição de alguém que tem interesses pessoais, mas que não comunga os propósitos com o pai. Então, dessa forma, ele se sente depreciado, ele se sente humilhado, ele se sente menor, porque não foi pago. Puxa, não deu um cabrito pelo que eu estava te servindo, né? Vamos ver o que o Emmanuel vai falar, só para poder reforçar essa história através do que ele estava dizendo. Ele fala assim, olha, muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter damantina quer dizer que de forte, pelo caráter de fibra, que não se verga, né? Sacerdotes dignos e crentes sinceros poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Esse filho fazia às vezes isso. Ele jamais descumpriu qualquer mandamento do pai. Então ele é um dedicado servo ao pai dele. Mas não é isso que o Cristo pede. Ele pede que façamos algo a mais, que possamos ser filhos. Aí continua Emmanuel na parábola do filho egoísta. Olha só, a parábola não apresenta somente o filho pródigo, aquele que volta, né? O filho que voltou. Mas aguçada atenção encontraremos o filho egoísta. Veja, quando você está trabalhando em função dos seus próprios interesses, você está movido por motivos egoístas. Porque, lembro até da lição de ontem, que nós estávamos vendo junto com o Marco, né, sobre a questão do homem de bem, aquele que, de uma forma sintética, o homem de bem é aquele cujas ações que faz para si repercutem como também boas para todos que o cercam. Cujas ações são o quê? Altruístas. O filho do pai, diferente dos servos do pai, para que ele se comungue com os interesses do pai ou com os propósitos dos pais, todos os seus atos de amor são de amor para com todos. Se lhe faz bem para todos. Quer dizer, se você se ilumina, a sua luz irradia. Então, quando ele diz, mais aguçada atenção, encontraremos o filho egoísta. Por que ele fala mais aguçada atenção? Porque parece que toda a parábola é centrada, e essa passagem, a gente vai sendo escrito o que o filho mais novo fez. Ele pediu para sair, isso tem um peso muito grande na estrutura social em que essa parábola é contada, no contexto do que ela é escrita, né? Como eu falei, dentro daquela estrutura social em que eles viviam, era coisa para ser deserdado, mas o pai mesmo assim o faz. Ele dispensa, lá dinheiro não era uma coisa evidente como é para nós, né? Que nós temos um aspecto simbólico do dinheiro, mas eram de coisas materiais. O que havia de forte era a possibilidade da pessoa trabalhar na roça, né? Ele é onde ele produzia. Então essas riquezas eram dissipadas de uma maneira diferente também, mas ele conseguiu dissipá-las, né? Dissipá-las de uma forma esbanjando, como ele diz, né? Mas veja, então todo mundo senta ali, na hora que ele volta para casa, e o pai o veste, manda colocar roupas novas, quer dizer, o reconhecendo como filho, quer dizer, dando a ele a possibilidade de fazer a sua transformação. Você lembra como Jesus falou assim, as prostitutas e ladrões estarão no reino do céu antes mesmo que vocês, fariseus, né? Mas por quê? Isso nós vamos ver lá na frente, quando ele fala sobre a graça do seu remorso, né? Porque há possibilidade de construção, há possibilidade de reconhecimento do que é necessário, né? Então ele fala, a gente sempre está olhando para esse que volta, mas ele está dizendo, olha, mais aguçada atenção, encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Olha só, os dois extremos da ingratidão filial. Aquele que age, né, que vai dar bom dia, esperando que o outro reconheça na pessoa, em você, aquela pessoa que vai dar bom dia para que seja reconhecido nele, um astral altíssimo, uma pessoa de bem, uma pessoa que você está bem na vida, que chega trazendo alegrias, e que seja reconhecido, esse cara é bacana, olha, ele chega e me traz um bom dia, que melhora o meu dia, né? E por outro lado, aquele ali que não está preocupado em nem dar bom dia, ambos extremos na vida, no mesmo círculo, né? Dos mesmos ciclos que vão
né? Ora você vai no processo de aprendizado, ora você passa por um, ora você passa por outro, né? Você vê, demonstra os dois extremos da ingratidão familiar, filial. Você tem o perdulário e tem aquele que age por interesse próprio, egoísmo, né? Um reside no esbanjamento e o outro na avareza. São duas extremidades que fecham o círculo da compreensão humana. Veja, é muito interessante quando ele fala isso, porque nós temos a tendência, assim como o Kardec já fala, você chega numa cidade e encontra uma pessoa que é oleiro, não quer dizer que todas as cidades sejam oleiro, né? Nós temos a tendência de dizer assim, é 8 ou 800. Quantas vezes eu vou falar assim, que o brasileiro é muito indolente? Eu tenho vontade de perguntar assim, mas qual brasileiro? Né? Porque isso não traduz efetivamente o coração de todos os brasileiros. Porque o americano é racista. Mas qual americano que é racista? Porque, de fato, né? Eu lembro que eu fiz uma analogia aqui de uma pessoa que se vestisse de uma roupa cheia de bolinhas vermelhas e algumas de outra cor. Né? Quando você vê de longe, você parece que ela está vestida de todo vermelho, mas quando você começa a olhar de perto, ela vê que tem outras coresinhas, outras bolinhas nela de outra cor. Mas aquilo que ressalta efetivamente é aquilo que predomina nela. Então, quando ele fala também do esbanjamento da avareza, nós estamos dizendo assim, é o que predomina, da mesma forma como a gente diz, que o brasileiro é indolente. Porque ele está percebendo apenas uma indolência em um determinado grupo de brasileiros, mas não representa o brasileiro como um todo. Ele tem muito mais coisas. Né? Eu nem concordo que o brasileiro seja indolente, muito menos o baiano, como nós já brincamos aqui em outras circunstâncias. A verdade é que essa representação da incompreensão humana que nós queremos colocar, ou você é bom ou você é ruim. Nós não sabemos lidar com a complexidade de nossa estrutura. Nós temos representantes, ou você é avarento ou você é esbanjador, nós usamos isso didaticamente. Jesus usa isso exatamente no Evangelho. Tá certo? Mas nós temos os aspectos de ambos. Nós temos em nós mesmos, por isso que ele fala, as duas extremidades que fecham o círculo da compreensão humana. Nós passamos, de tempos em tempos, entre o esbanjamento e a avareza. Tudo isso está relacionado com os interesses que nós temos. O primeiro esbanjou porque tinha interesse em viver a sua vida, quer dizer, era um ato egoísta, mas ele fazia isso no esbanjamento. O outro era egoísta porque, na verdade, ele era avarento porque ele estava com interesses pessoais no trabalho que ele fazia. Assim como ele estava dizendo, Emmanuel, há sacerdotes que obedecem rigidamente, mas não por comungar com os objetivos do mestre, mas por ter interesses, por avareza, por egoísmo, de ter cumprido alguma coisa. É que nem o outro. Eu falo bom dia, não porque eu estou interessado que o outro tenha bom dia, mas que eu estou interessado que eu seja visto como uma pessoa maravilhosa, que só passa alegrias para todos que encontram. Não dá para entender? São os dois ciclos que nós vivenciamos e temos a tendência de trabalhar com extremo, ou é uma coisa ou é outra. Não, nós passamos por todas elas, nós temos aspectos de avareza e aspectos de esbanjamento em nossa conduta o tempo inteiro. Basta dizer como é que está desequilibrado os valores para os quais regem as nossas escolhas, né? Olha só, de maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver a estronice. Estronice é as deliberações, as coisas fora de propósito, né? Do escândalo. Tornam-se credor de... Isso que é muito bonito. Tornam-se credor de todas as punições. Você viu como é que Emmanuel escolhe a palavra credor? Como é que nós diríamos? Torna-se merecedor de todas as punições. Não foi isso que ele disse. Ele disse credor. Porque ele reconhece, Emmanuel está dizendo aí, de uma maneira muito apropriada, sem dar margens para más interpretações, de que ele nunca estabelece um julgamento na sua análise. Por que ele não faz o julgamento? Porque ele não fala merecer. Nós diríamos, não, é certo que, de uma maneira geral, o filho que abandonou o lar paterno, ele merece todas as punições. Não, ele não coloca que Jesus, ou que Deus Pai, seja um Deus punitivo. Ele diz que ele é credor de todas as punições. Na verdade, o que ele está dizendo é que ele passa a ser responsável a responder, como se ele pegasse um empréstimo, uma concessão, né, daquelas estronices escandalosas que ele houvesse feito, e passa a ser credor do universo, credor para a vida, credor para o caminho reto, para reparar aquilo que ele fez. Né? Então ele é credor do que chamaria punição. Para ele tem aspecto de punição, até que ele, né,
ele possa compreender melhor isso. Então ele é credor, ele não é merecedor. Porque todos nós só seremos merecedores do jugo divino. Porque é o único verdadeiramente que faz, como foi dito, que vai fazer juízo. E que faz juízo através da sua própria lei. Então, quando nós dissemos, e Emmanuel não vai dizer isso, que o outro é merecedor, ele automaticamente está dizendo, eu assim julguei e sentencio, você merece punições. Não, ele é credor, é diferente. Aqui, ó. E raros aprendizes conseguirão fixar o pensamento na conduta condenável do irmão. Ele condena a conduta do irmão? Não. Ele fala que a conduta é condenável. Mas ele não está dizendo, eu te condeno, irmão. Não. Ele está dizendo, ao dizer que a conduta é condenada, que houve um desvio da conduta reta, da conduta que seria mais acertada no sentido de buscar o seu engrandecimento como espírito imortal. Que permanecia sob o teto familiar, considerando que permanecia próximo à orientação divina. Não menos passível de repreensão. Veja, ele fala merecedor de repreensão. Não menos passível, não menos credor de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que animam sobem à tona e ei-lo na demonstração da sovinice. Olha que interessante. É muito interessante isso. Nós, de uma maneira geral, nós temos a tendência de expressar na nossa fala, nas nossas condutas, aquilo que nós alimentamos interiormente. Por isso que eu acho muito interessante, às vezes eu chamo a atenção, para tomarmos cuidado quando formos expressar algum pensamento, alguma opinião a respeito de alguma coisa. Tomarmos cuidado no sentido de que estaremos, eventualmente, ou com certeza, expressando o que verdadeiramente sentimos ou pensamos das coisas. Eu chamo a atenção e brinco, quem já esteve lá na quarta-feira no Manuel Felipe conosco, eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho interessante quando a gente fala assim, por exemplo, o que nós falamos agora há pouco, sobre merecer. Quando eu falo assim, porque fulano, gente, isso também eu não mereço, né? Mas também uma sogra dessa ninguém merece, né? A gente não fala isso? Chutei a cruz, só pode ser para merecer um trem desse na vida. Né? A gente tem umas expressões assim. Mas veja, eu tenho implicância, às vezes que eu tenho implicância, mas eu gosto de usar apenas como exemplo. A palavra merece, pelo aquilo que eu estava falando um pouco ali atrás. Quando você fala merece, você está dizendo o seguinte, olha, essa é a sua sentença. Antes dessa sentença, eu já fiz um julgamento, já cheguei à conclusão de que você é culpado ou inocente e estabeleço a sentença. Veja, peguei os dados, essa pessoa criminosa, qual que é a sentença? O que ela merece? Ela merece tantos anos de cadeia, eu mereço uma sogra como essa. Não é verdade? Então, na medida que eu falo, não que pelo fato de deixarmos de falar a palavra merece nessas circunstâncias, nós vamos deixar de julgar. Não. O processo de largar o julgamento é um processo contínuo. É um processo de tornarmos filhos. Né? Um processo que envolve uma série de coisas. Mas na medida em que nós percebemos que nós estamos falando merece, nós passamos a tomar a noção o tanto que nós estamos julgando. Você já percebeu? Às vezes você fala assim, eu estou tão triste. Por que será que eu estou triste, hein? Por que eu estou triste? Olha, claro, tá ótimo, é importante nos conhecermos, né? Mas, ao invés de vamos viver a tristeza, observar, não sermos a tristeza em si, a gente querendo buscar uma justificativa, um motivo para essa tristeza. Né? A gente quer buscar fazer uma justiça, quer controlar essa tristeza. Então, quando a gente fica buscando os porquês, a gente está aplicando, às vezes, os nossos processos científicos para um lugar onde cabe sentimento, emoção. A gente quer fazer uma investigação julgando um raciocínio sobre algo que é de se sentir. Então, se a gente fala merecer, não que a gente vai deixar de julgar, mas a gente começa a perceber como é que nós estamos aplicando o nosso julgamento sem até então estarmos dando conta dele. Por isso que Emmanuel fala credor e não fala merecedor. Porque ele sabe, ele está no exercício também de não julgar. Eu não posso dizer que Emmanuel é iluminado, né? Mas bem mais iluminado que nós, assim, se fosse fazer, né? De estar num estágio, vamos dizer, diferencial, né? Diferenciado, não gosto de dizer, diferente do nosso, vamos assim dizer, né?
um estado diferente do nosso. E ele começa a perceber, ele já percebe que às vezes nas mínimas coisas ele está colocando o seu quinhão de julgamento no seu proceder. Tá certo? Então, da mesma forma, quando ele fala observando a generosidade paterna, né, os sentimentos inferiores animam e sobem a terna. Então, quer dizer, não que ele passou a ser, não. Aquilo ficou evidente na fala dele. Puxa, mas eu estou te servindo, quer dizer, dizendo, eu não sou seu filho, eu sou seu servo. E eu não ganhei nenhum cabrito. Ele manifestou, ao ver a festa que era dada ao irmão, ele manifestou os seus interesses pessoais, seus interesses egoístas. Não é verdade? Então, na sua linguagem, ele expressou o que se passava em seu coração. Expressou ou demonstrou a condição em que ele se colocava como servo e não como filho. Né? Contraria a vibração de amor reinante no ambiente doméstico, alega como autêntico preguiçoso usando o serviço em família, invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Quantas vezes nós fazemos isso? Nossa, não é possível. Não é isso? Não é possível. A gente está aqui ralando. Eu podia estar em casa. Eu podia estar deitado, vendo uma série Netflix. Estou aqui ralando. E não me dá, em vez de ficar alegre com o outro, com a satisfação da recepção do outro. Não. Por quê? Porque só está olhando para si. Só olha para si. Que eu podia estar fazendo isso, que eu podia ter roubado, eu podia... Não, mas estou aqui pedindo e eu não sou reconhecido. Olha que interessante. Nós não vimos já isso acontecendo na nossa vida, de alguma maneira? Né? Bem, ele continua. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Aí você fala assim, quer dizer que ele é um homem vulgar? Não. Esse tipo é vulgar. Vulgar no sentido que é abundante. Você vê a toda hora. Eu me vejo assim, né? Quando às vezes eu brinco falando assim, quando perguntam, Theo, você está bem? Eu falo assim, 95% bem. Mas, gente, o que aconteceu 95%? Não, eu guardo os 5%, né? Para poder fazer um dengue, você olhar para mim e falar, tadinho, passar. Quem não gosta, né? Por quê? Isso aí é meu lado egoísta, que eu quero que alguém olhe para mim, eu tenho interesse que eu seja afagado. É uma brincadeira, mas nós fazemos assim, né? Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar. Você vê mancheias. Nós, em muitas das nossas atitudes, nos vemos aí. Defendendo os interesses, mais preocupado com o que o outro está ganhando do que nós somos capazes, menos alegre com a alegria do outro e mais preocupado se nós estamos sendo devidamente homenageados, né? Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. E eu acho tão interessante quando fala de ciúme, que às vezes fala assim, tem uma música até bonitinha que fala assim, e entender que o ciúme, é o perfume do amor, vira essa folha. Eu acho bonitinho, que eu acho poético, né? A poesia é bonita, né? Que o ciúme é o perfume do amor. Não sei não. Ciúme é ciúme. Ciúme é demonstração de insegurança, é demonstração egoística que envenena e aniquila. Né? Eu acho que na medida que a gente consegue reconhecer o ciúme, maravilhoso, na medida que nós necessitamos, nós queremos e reconhecemos a necessidade de nos aprimorar, né? Que a gente possa reconhecer, olha, há ciúme em mim, como posso fazer para tratá-lo? E não por que eu tenho ciúme, porque eu estou julgando o meu ciúme. Não, eu tenho ciúme, tem jeito, ele existe. Ele existe porque existe parcelas em mim que têm interesse em primeiro lugar. Nós não somos, nós estamos no caminho. Nós somos perfeitos para esse mundo cheio dessas coisas. Então nós vivenciaremos, em algum momento, sentimentos menos nobres. Né? Olha só, através da secura que aniquila e do ciúme que envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado. Se o pródigo, se o egoísta, mas a ter-nos a crer na imensa infelicidade do segundo. Porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Olha que interessante, não é que ele fala a bênção do remorso a seu favor? Eu acho maravilhoso, é o fato do seguinte, que nós estamos falando desde o início ali. O fato de nós reconhecermos, através da nossa linguagem, determinados aspectos que revelam, né, características nossas que nós queremos melhorar,
aprimorar, tenhamos isso como bênção. Como bênção, como um apontamento. Não adianta dizer assim, as pessoas falam assim, olha, você tem que ser melhor, você tem que ser uma pessoa boa. Que nem o outro fala assim, segura na mão de Deus. Eu fico assim, cadê? Cadê a mão de Deus aqui? Né? Ah, você precisa ser melhor. É que nem chegar para a moça e falar, você está tão bonita. Ela fala assim, o que está bonito em mim? Né? Para a pessoa, é o nariz, é o olho. Mas você fala, você tem um olho lindo. A pessoa já fala até assim, ó. Ela cuida daquilo. Quando a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero te ajudar, né? Você tá meio torto. Ah, é? Então vou desentortar. Ah, não, você foi muito. Volta um pouquinho. Opa! Senti, eu já sei onde eu me... Sabe? Então o remorso é que, olha, eu descobri um errado, então eu sei um caminho onde eu tenho que trabalhar. Às vezes não precisa ter remorso, porque remorso é resultado da percepção do seu erro e das consequências do erro. Às vezes você está errando, mas às vezes as suas consequências são menores. Então você não precisa situar-se no remorso, mas na construção. Né? É que nem a pessoa fala assim, amar o próximo é tão difícil. Eu acho ótimo quando a gente fala assim, porque reconhece as nossas dificuldades, nós reconhecemos as nossas dificuldades e vemos que o trabalho é árduo, que será difícil, que não será gratuito. Pior é, assim, ruim, né? Que eu não gosto de pior nem melhor. Ruim é quando a pessoa nem sequer considera. Ou, como pode ser o outro extremo também de não considerar, dizer, amar o próximo para mim é fácil. É que nem falar bom dia para ver como é que eu sou bonita, é dizer, amar o próximo para mim é fácil. Mas quando eu falo é difícil, porque eu sei que exige caminho, exige trabalho, eu reconheço amadurecidamente de que é necessário ter um processo, um trabalho, a ter uma dedicação de trabalho aí. Né? Isso que eu acho que é fantástico. Gente, e para terminar, hoje nós vamos terminar mais cedo, nós estamos a 11 horas, acho que está um bom tempo, né? Eu queria fazer esse textozinho, que é do Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, no item 12, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, baseado, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, em determinado momento, em que Bezerra fala o seguinte, em sua experiência no corpo físico, não deve esquecer, a cada momento, precioso pelo valor do tempo, é cercado de chances de recomeçar. Estou lembrando aqui do filho pródigo, né? Modificando atitudes que não forem condizentes com o sentimento do digníssimo Mestre Jesus Cristo. Eu falo isso lembrando sempre do filho pródigo, que há sempre uma possibilidade de recomeçar. Jamais desdenhando suas possibilidades consigo mesmo. Veja, o dever é a obrigação que você tem consigo mesmo e com o próximo. E com o Pai. Olha só. Que se acha representado pelo próximo. Eu achei que essa frase... Pai, ontem eu estava fazendo o Evangelho do Lar e revendo algumas coisas, e revi isso, e eu estava rindo, aí minha prima falou assim, mas você está rindo tanto? Porque eu falei assim, gente, eu estou rindo de satisfação, de alegria, ao ver assim que consigo mesmo e com o Pai que se acha representado pelo próximo. Aí eu estava pensando nessa parábola e no que Emmanuel veio nos dizer, na situação de construção que nós fazemos, de passarmos por servos, né? Para sermos servos do Pai, encontraremos no outro a representação do Pai nesta casa, que é a casa do Pai, que é o planeta Terra, que nos foi dada como oportunidade maravilhosa de caminharmos em direção ao Pai, de fazer crescer nosso espírito eterno. É nessa casa, né, em que o nosso Pai está aí esperando que nós comunguemos com seus propósitos. E Ele nos deu, né, com muita segurança, o anel da sua lei, nos construiu com mantos, né? Nos tratou a todos, independente de sermos esbanjadores ou egoístas, como filhos. E queremos nós nos colocarmos como os filhos, nesse trabalho de nos fazermos filhos, abandonando o nosso ciúme, observando como nós estamos falando ou dizendo, que linguagem estamos usando e está refletindo o que se passa conosco mesmo, mas não para nos situarmos como objeto de erro, mas como situação
para nos sentirmos bem, né? Para poder acharmos recursos para caminhar, para melhorarmos, porque nós já temos o objetivo, porque nós comungamos os objetivos com o Pai, os propósitos do Pai, né? Então vamos nos esforçar para tornarmos filhos, né? E não avareza. Tá bom, gente? Já chegamos num tempo bom, já são 11 horas, isso dá 1h30 que nós estamos aqui, isso é muito bom, acho que mais do que isso também é difícil, né? Agradecemos muito a presença de vocês. Eu queria ver, Catinha, vamos fazer uma musiquinha agora? Pode fazer assim se for, vou chamar a Catinha, só um minutinho, tá? Você quer que eu faça a oração primeiro, Cátia? Não, primeiro a música. Então tá. Então nós vamos ver então agora a musiquinha. Oi, Catinha. Tá a Cátia aqui. Oi, pessoal. Vamos colocar aqui. Estava só compartilhando a tela aqui. Tá bom? Depois a gente volta para a oração, tá bom? Obrigado, gente. Bom dia, que estudo maravilhoso, né? Vamos lá. Já que semana que vem é aniversário da casa, vamos homenagear o aniversariante, né? Ideal cristão que a todos converte, educa o homem, o jovem, o menino. Assiste aos carentes do corpo, aos famintos de ensino. Solo fecundo, amigo e belo, luz que nos guia é o querido evangelho. Olhos voltados para o bem, o amor vai surgindo, todos sentindo, Manuel, Felipe sorrindo. Obreiros da casa do Pai, ser bem-vindos. Trabalha e conserva na alma o sorriso, rede vivo. Ó esperança, segue a viagem, leva a bagagem da confiança, levanta os caídos e ampara os que tropeçam no caminho. Louva, agradece, abençoa, sempre servindo, sempre servindo. Olhos voltados para o bem, o amor vai surgindo, todos sentindo, Manuel, Felipe sorrindo. Olhos voltados para o bem, o amor vai surgindo, todos sentindo, Manuel, Felipe sorrindo. Nossa, que lindo, Kátia. Muito obrigado, viu? Lindo, lindo. Obrigada, Té. Obrigada por todos os ensinamentos, viu? Foi maravilhoso. Reflexões. Aliás, eu queria comentar, viu, Kátia? Olha só, o povo aqui, eles são muito bonzinhos, mas eu queria até te contar para você poder saber. Olha aqui, olha o que o Ronald falou aqui, ó. Podia abrir um encontro para cantar para nós. Não faça isso, Ronald. Theo, tipo assim, você se revelou um grande cantor nessa live de hoje, Theo. Está convidado, olha aí. Obrigado, convidadíssimo.